Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e você conhece a loira do banheiro? Hoje vamos entender de onde vem o nosso gosto por terror. Histórias de terror não são bem uma novidade. Não demorou muito entre a criação do cinema e os primeiros filmes de terror, como O Castelo Assombrado de 1896 e a adaptação de Frankenstein de 1910. E por um bom motivo: o terror prende até a atenção de macacos. Enquanto a maioria dos nossos filmes é bem entediante para chimpanzés e bonobos, filmes com ação e violência deixam eles vidrados, com direito a agito e vocalização de surpresa. Especialmente os filmes feitos pelos pesquisadores, que mostravam histórias como alguém sendo agredido por um macaco e depois revidando. E como no filme de terror que perde a graça da segunda vez que o vemos, acompanhando os movimentos dos olhos dos macacos, os pesquisadores da Kyoto University no Japão descobriram que eles antecipam os movimentos e sabem de onde acontece a ação quando assistem às cenas novamente. Como já explicamos no Nerdologia sobre aflição, temos uma região no cérebro capaz de reproduzir os sentimentos e sensações que vemos em outros. Por isso mesmo, quando vemos alguém em uma situação de perigo em um filme de terror, podemos contrair os músculos e sentir a mesma tensão que a pessoa. Em uma situação emocionante de medo ou terror, seja pulando de paraquedas, vendo um filme ou mesmo lendo, não é a adrenalina que dá a sensação que as pessoas buscam novamente. É o neurotransmissor dopamina. Como o Minutos Psíquicos já explicou, o susto é uma das emoções humanas mais básicas. Passar medo em situações controladas, como em um jogo ou em uma casa mal assombrada, estimula a produção de dopamina no cérebro e desperta a sensação de recompensa e prazer. Essa resposta varia de pessoa para pessoa, e quanto maior a ação da dopamina no cérebro, mais as pessoas procuram essas situações emocionantes. Daí uma das diferenças entre quem gosta ou não de situações apavorantes. Mas por que passar medo em uma situação controlada nos dá prazer? A maneira como mais aprendemos, lembramos e transmitimos conhecimentos é contando histórias. E o que histórias de terror nos contam é como nos defender ou fugir de situações perigosas. Como Jonathan Gottschall conta em The Storytelling Animal, as histórias contadas ou mesmo inventadas por crianças normalmente envolvem ações como se perder, ser levado, mordido, morrer, fugir e outros temas leves. Nossos sonhos também são cheios de problemas, como situações de perigo, perseguições e fugas. E as histórias, os mitos e o folclore repetem o mesmo. Os contos dos irmãos Grimm, que citamos no Nerdologia sobre games e violência, estão cheios de predadores como lobos e ursos, e o que acontece com quem não se cuida perto deles. No conto da Chapeuzinho Vermelha de Charles Perrault de 1697, uma criança que anda sozinha pela floresta não tem muita sorte. Não só o lobo come a vovó, como come a Chapeuzinho, sem nenhum lenhador vindo para o resgate. E se você se pergunta qual o risco que corríamos de sermos comida, basta dar uma lida em Man the Hunted para ver como os ursos, leopardos, leões, hienas, cobras e até aves de rapina comiam nossos ancestrais. Como o livro conta, acompanhando babuínos atualmente, vemos que durante o dia eles são capazes de revidar ataques e até matar leopardos. Mas a noite é dos predadores, justamente o ambiente que se passa a maioria das histórias de terror, como já falamos no Nerdologia sobre medo de escuro. Nosso passado de caçados deixou até marcas em fósseis, como o topo do crânio de um australopiteco com 2 furos que batem exatamente com os dentes de um leopardo carregando a vítima para cima de uma árvore, como o Australian Museum reconstruiu. Podemos incorporar qualquer coisa que nos causa medo. Nossas histórias de terror que contamos para ensinar e ilustrar podem inclusive incorporar elementos da cultura e do ambiente ao redor, como no folclore. Predadores como as cobras são tão comuns na América do Sul que viraram o boitatá ou cobra de fogo que o padre José de Anchieta registrou entre os índios. Pior ainda quando os seres do folclore são humanoides como o Yeti ou o chupacabra, ou possuem características que não fazem sentido como os pés virados do curupira, que os torna ainda mais misteriosos. O desconhecido ainda é usado para o medo, dos contos de Edgar Allan Poe, ao rosto escondido em O Chamado e até trilhas sonoras. Analisando os efeitos sonoros de filmes, biólogos que normalmente trabalham com chamados de marmotas repararam como filmes de terror são os que mais fazem barulhos de gritos e outros sons repentinos, que acontecem depois do silêncio e do mistério que prendem a atenção para o susto. Quanto mais repentinos os barulhos e menos constante a trilha, maior a sensação de incômodo. Outro tema constante do folclore de histórias de terror é a relação com a morte. Criaturas que parecem desafiar a morte, como a mula sem cabeça,
são as que mais nos incomodam. Por isso o Halloween americano acontece na tarde antes do dia de Todos os Santos e do dia de Finados. Além do fim do outono e começo do inverno na América do Norte e Europa, quando até as plantas morrem, as pessoas aproveitam essa colheita para usar rabanetes e depois abóboras para proteger a casa das almas que estão à solta. Eu só acho muito curioso e algo que fala muito sobre o Brasil que um dos personagens do nosso folclore mais conhecidos é o Saci Pererê, que é um baita de um troll. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para mais histórias de terror e até a próxima quinta. Mais um agradecimento ao André Rabelo do Minutos Psíquicos pela ajuda. Esse Nerdologia se aprofundou no universo do Halloween e do folclore brasileiro com o apoio do Bradesco, que nos desafiou a conhecer um pouco mais sobre essas histórias que fazem parte de nossas vidas. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.